caros colegas, muito prazer, meu nome é Thiago Manuel Sassá, sou aluno da Fundação Getúlio Vargas, estou cursando um MBA de Gestão Financeira com ênfase em Mercado de Capitais. Curso neste período a matéria de Estatística aplicada a Finanças, ministrada pelo professor Cristóvão Pereira. A ideia do nosso bate-papo aqui de agora é poder passar um pouco para vocês com essa videoaula, se é que podemos dizer assim, um pouco do resumo do livro Super Crunchers, do autor Ian Ives. Então, traduzindo ao pé da letra Super Crunchers, o que quer dizer em português? Devoradores de números. Então, os devoradores de números são pessoas que faziam grandes estudos através de séries históricas, utilizando desses números para tentar prever com uma maior assertividade alguma situação lá no futuro. Então, um exemplo muito clássico que nós vemos no livro, logo de cara, é justamente a produção de vinhos. Ou seja, muito antigamente as pessoas acabavam utilizando uma metodologia de descoberta, de previsão para saber se a safra seria boa ou não, através pura e simplesmente da experiência e da intuição de profissionais que atuavam na área. Ou seja, você não tinha um armazenamento de informações ao longo do tempo que conseguisse te dar te balizar, para próximas evidências. E é justamente isso que o economista Ashenfelter propôs a se fazer. Ou seja, ele começou a levantar uma série de informações históricas do passado, e com base nesse levantamento, ele percebeu que com a mudança de clima que ele teria nos próximos anos, ou seja, ele teve uma sazonalidade ao longo do tempo que o clima não teve alteração, e aí com a movimentação climática que ele teria na sequência, ele conseguiria prever que grandes safras de uvas sairiam e com isso nós teríamos uma qualidade de vinho muito maior. Ou seja, justamente esses críticos, esses experientes profissionais, eles começaram a bater de frente com ele, dizendo que não faria sentido você tentar provar que uma safra de vinho, uma safra de uva, terá uma condição melhor, analisando pura e simplesmente números. E é justamente o que o economista provou, que foi ao contrário. Ele não só conseguiu prever com uma grande assertividade que eles teriam uma safra de vinho excelente, quanto provar que no ano seguinte eles teriam uma safra melhor do que as demais já vistas, e realmente, de fato, ele conseguiu mostrar para os demais que com o levantamento de informações a gente consegue obter resultados muito bons. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: nós não estamos falando de 100% de assertividade, porém com série histórica, com dados históricos, a gente consegue prever com uma maior assertividade, ou seja, um risco menor de erro. Hoje, se a gente for levar para o nosso dia a dia, por exemplo, na nossa vida prática, nós temos um exemplo muito claro aí, que são as nossas contas bancárias. Os bancos não nos dão crédito no cartão ou cheque especial na nossa conta corrente porque eles são bonzinhos ou porque nós somos bonitinhos, somos engravatados. Não, muito pelo contrário. A gente tem um histórico de saúde nos bancos. Ou seja, eles analisam, evidentemente, a nossa saúde financeira e, com base nisso, eles disponibilizam esses créditos. Ou seja, se eles fazem uma liberação de cartão de crédito maior no meu cartão, porque eles sabem que eu vou cumprir, vou honrar. Embora a taxa de juros seja extremamente alta, eles sabem que eu vou honrar com aquilo que eu estou comprando, com aquilo que estou me comprometendo. O cheque especial é a mesma situação. Eu também conseguirei honrar com aquilo que eu estou me comprometendo. Ou seja, é um exemplo muito prático na nossa vida. Para quem mexe com bolsa de valores, por exemplo, nós temos aí uma situação muito clássica que é a análise técnica. A análise técnica, ela justamente tenta maximizar o nosso acerto ou minimizar os nossos erros e perdas através de estudos técnicos. O que são esses estudos técnicos? Nada mais do que dados históricos, informações já passadas, números que já aconteceram alguma vez e que muito provavelmente podem se repetir por exemplo, um fenômeno determinado ou
algo desse tipo, né? Então, o grande X da questão é a gente poder utilizar os números para trabalhar a favor da gente, né? A gente tem que deixar um pouco de lado essa questão da intuição, de achar que nós temos experiência suficiente para determinar tais movimentações, por exemplo, no mercado financeiro, que isso não é verdade, né? Hoje nós não temos capacidade, por exemplo, de armazenamento de informação como um computador, um servidor possui hoje, né? Se a gente for levar para o lado da internet, a gente consegue ver muito claramente um site como Amazon.com, ou você olhar de repente um supermercado. A gente pode pegar como exemplo um supermercado. Todo mês você entra para fazer uma determinada compra. Se toda vez que você entra para fazer determinada compra, ele conseguir registrar essa informação, chega em um determinado momento que ele sabe exatamente do que você gosta. Sabendo de quais são as suas preferências, ele consegue, por exemplo, colocar já na página principal algumas sugestões para você poder trabalhar dentro da sua compra. Ou seja, você minimiza seu tempo, os ganhos deles com certeza serão muito maiores, né? E com isso todo mundo acaba ganhando com os números, né? Então assim, o que eu gostaria de passar aqui para vocês de resumo é justamente algumas informações, alguns dados, né, fundamentalistas que eles fazem, que eles testam, né, ao longo do tempo, e está muito exposto aqui no livro, que é utilizar os números ao nosso favor, né? Passar a tomar decisões baseadas no histórico, né? Ou seja, com isso a gente consegue minimizar com certeza as nossas perdas, os nossos erros, e maximizar as nossas assertividades, os nossos sucessos. Então é isso que eu queria deixar um pouco de um recadinho aqui para vocês. Espero que tenham gostado, e sucesso na leitura. Boa sorte a todos. Até logo.